Programa Agenda Médica. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras, Laboratório Seibin PhD. Landgraf Odontologia Premier. Gastroclínica de Palmas, no Palmas Medical Center, 12º andar. Fone 3217-1770 ou 98111-2942. Bom dia! Vamos juntos iniciar o domingo cheio de informações e dicas de saúde? Essa é a nossa consulta semanal, o seu programa Agenda Médica, e junto com renomados profissionais da área da saúde, iremos levar muita qualidade de vida e dica de saúde para você nessa manhã de domingo. Portanto, fique comigo e confira, o nosso programa Agenda Médica começa agora. Vamos então começar a nossa consulta semanal desse domingo falando sobre o Novembro Azul. Todo mundo sabe que esse momento a saúde do homem está em evidência e trabalhamos muito a prevenção do câncer de próstata e não tem ninguém melhor para falar conosco sobre esse assunto do que o urologista Dr. Pedro Henrique. Dr. Pedro, bom dia. Bom dia, Mayara. Bom dia para você aí que está nos assistindo. Dr. Pedro, sei que já está mastigado, né? Acaba que esse mês você está sempre falando muito sobre esse assunto, mas eu precisava trazer também aqui para o nosso programa da TV, já que a gente já conversou na rádio. Mas eu queria muito que você falasse primeiro, Dr. Pedro, da importância desse mês do Novembro Azul. Esse movimento, né, do Novembro Azul, ele já existe de forma oficial no calendário do Ministério da Saúde aqui no Brasil desde 2012. Hoje a gente tem pelo menos 2.500 ações oficiais em todo o Brasil a respeito desse movimento, né? E a nossa ideia é o foco na saúde do homem. Porque a gente sabe que a mulher, culturalmente, ela tem o hábito de se cuidar, né? De buscar atendimento, de buscar cuidados em saúde. E o homem não. O homem é o machão, né? O homem não sangra, o homem não fica doente, né? E ele, classicamente, ele não tem essa coisa de se cuidar regularmente, né? Então, esse momento do ano é para isso, é para reforçar a importância do homem de buscar cuidados em saúde de uma forma geral. O nosso foco é no câncer de próstata, realmente, como você falou, é o foco principal da nossa consulta, mas nesse momento a gente aproveita para receber muitos homens que chegam, né? Não, eu vim aqui para poder fazer avaliação e aí a gente vai detectar outras coisas, né? Às vezes é um homem que tem uma hérnia, um homem que tem uma fimose, tem um acúmulo de líquido no testículo, alguma outra doença que não tem nada a ver com câncer de próstata e que foi descoberta justamente porque ele tirou um tempinho dele, né? Para poder passar por uma avaliação. E o câncer de próstata, então, doutor Pedro, o que é? O câncer de próstata, ela é hoje, né, o segundo câncer mais comum na população masculina. Ele só está atrás do câncer de pele, não melanoma, e ele é o segundo que mais mata também. A gente tem uma perspectiva, né, de surgimento de casos por ano, né? Entre 2017 e 2018, surgiram 68.200 novos casos de câncer de próstata. A quarta cidade mais populosa do nosso estado, que é Porto Nacional, ela tem 52 mil habitantes, ou seja, tem mais gente desenvolvendo câncer de próstata de um ano para o outro do que muitos municípios aqui do nosso estado. É preocupante. Com certeza. E ainda morre muita gente por causa desse problema, né? Antigamente, a gente descobria essa doença numa fase um pouco mais avançada, né? A doença já tinha se espalhado. Hoje em dia, como a gente tem essas campanhas de conscientização, o homem tende a chegar mais cedo, né? Ele busca a consulta, né? Ele já chega na consulta perguntando, mas e aí, como é que é? Já tem um toque, né? Ele mesmo já chega perguntando. Mas ainda assim, a gente ainda tem muitos casos de morte por câncer de próstata, infelizmente, né? No ano de 2015, a gente tem um dado que mostra que morreram 14.500 homens dessa doença. Então, apesar de todos os nossos esforços, ainda acontece morte por câncer de próstata. Então, por isso que é tão importante a gente falar dessa doença. Você sente, doutor Pedro, que ainda tem muita resistência, muito preconceito, principalmente pelo exame que você falou, que é o toque? Exatamente. Tem resistência, sim. Muitos homens chegam na consulta, né? Não, eu vim aqui para consultar, mas e aí, tem que fazer mesmo o toque, né? O pessoal... E não tem jeito. É um exame que realmente precisa ser feito, né? Mas, embora a gente ainda tenha muitas pessoas que deixam de se cuidar, cada vez mais a gente recebe homens com maior frequência, mais jovens e se procurando mais cedo. Qual que é
a idade, doutor Pedro, que deve estar procurando um médico, tem que estar fazendo o exame? É anualmente? Como que funciona? Então, assim, essa avaliação, ela deve ser feita uma vez por ano, né? Até os 75 anos, pelo menos, né? Acima de 75, a gente sabe que o câncer de próstata, quando surge, ele tende a ser um pouco mais indolente, né? Ele cresce de uma maneira mais devagar, então, acima de 75 já não tem tanto benefício, né? E quando iniciar essa avaliação? De uma forma geral, né? Na população como um todo, acima de 50 anos, tá? Agora, se tiver um histórico de câncer de próstata na família, né, a gente recomenda procurar um pouco mais cedo, né? O homem que tem uma pessoa na família com câncer de próstata, ele tem uma chance 2 vezes maior do que o resto da população de ter essa doença, né? Se ele tiver 2 pessoas na família com câncer de próstata, a chance dele de apresentar essa doença é de 5 a 6 vezes mais do que o restante da população. Então, quem tem histórico na família, tá? Quem é de raça negra, né, que tende a ocorrer o câncer um pouco mais cedo também, e quem é obeso, a gente indica de começar com 45 anos a avaliação. E doutor Pedro, tem sintomas? O homem consegue perceber que tem algo errado? Precisa procurar o urologista? Essa é uma grande dificuldade que a gente tem, né, de convencer o homem a dizer a ele que tem que se cuidar, né? Você tem que fazer avaliação anual com o urologista. Vai falar, mas por que eu não vou no médico, né? Eu não sinto nada, não tenho nada, não sinto nada para urinar, não tenho sintoma nenhum. Esse é o problema. O câncer de próstata, a maioria das vezes, não dá sintoma. Ele é descoberto nos nossos exames, né? No toque ou através da alteração dos exames de sangue. Então, a falta de sintomas é uma coisa que diz pra gente, né, que essa doença é tão importante de ser investigada, né? A gente tem que investigar porque ela não dá sintoma. Eu vou então pedi-lo para falar um pouquinho da prevenção. Eu acredito que durante o decorrer da sua resposta você acabou falando um pouco, mas eu preciso que você frise para que realmente os homens entendam que o preconceito tem que deixar ali ele de lado, deixar para lá, porque a vida se torna prioridade, né? Certeza. Seria muita hipocrisia da minha parte, né, sentar aqui e dizer que o exame do toque é agradável. Claro que não é. Mas eu desafio você, homem, a conversar com a sua esposa, conversar com a sua filha, conversar com as mulheres do seu convívio, né? O toque vaginal para a mulher, ele é mais doloroso do que é o toque retal no homem. Tá? É um exame rápido, né? Ele demora poucos segundos e é um exame que vai trazer muitas informações para a gente e que não existe nenhum outro tipo de exame, tá? Ressonância, tomografia, exame de sangue, não tem nenhum exame que dá informação para a gente que o toque retal dá. Tá? Como se a gente estivesse tocando aqui, né? No nosso nariz, a gente sente a consistência, né? Percebe se a próstata é móvel, se ela tem algum nódulo endurecido, né? A próstata é um órgão interno que a gente consegue encostar. A gente não consegue tocar no nosso coração, não consegue tocar no pulmão, no cérebro, mas na próstata a gente consegue, através do toque. Então é um exame que vai trazer informações que nenhum outro exame traz e por isso que ele é tão importante pra gente, porque ele pode ajudar a gente a descobrir um câncer que está numa fase muito inicial, que não tem nenhum sintoma e com certeza, quanto mais cedo a gente diagnosticar, maior vai ser o número de possibilidades de tratamento, com uma chance de cura muito maior, certamente. Perfeito, doutor Pedro, muito obrigada, fiquei feliz em tê-lo aqui conosco, falando de um assunto tão importante que a gente precisa realmente frisar. E o cuidado da saúde do homem não é só agora em novembro, é o ano inteiro, né, doutor Pedro? Não pode deixar para lá. Certamente, né, para a população masculina, o cuidado é o ano inteiro, né, cuidado com a alimentação, né, atividade física regular, tudo isso vai ajudar a gente a prevenir esse câncer, né, e isso tem que ser o ano inteiro, não é só nesse mês de novembro. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí que no próximo bloco eu estou de volta. Minha dica de saúde é para você, homem, de todas as idades. Esse é um momento para a gente poder distribuir o conhecimento. Mesmo você que não tem nenhum risco, né, aparente para câncer, você é um homem jovem, não tem ninguém na sua família, aproveite esse momento para distribuir o conhecimento. Use as suas redes sociais para postar sobre esse assunto, né? Use roupas azuis para poder difundir esse conhecimento, né? Fale com pessoas do seu convívio a respeito do câncer de próstata. Então, multiplique o conhecimento. Essa é a minha dica de saúde. Direito médico.